Boa noite. Vocês estão todos muito animados hoje. Então, é quarta-feira oração, sexta-feira escola bíblica. Com estes treinos todos a malta fica toda animada, não é? Ok, então propuseram-me aqui uma coisa muito interessante e eu tenho, para começar, umas perguntas muito interessantes para vocês. Há coisa de umas 2 semanas fizeram-me uma pergunta muito difícil. Eu já vos contei aqui. E essa pergunta foi se... Agora eu vou tentar transpor essa pergunta de outra maneira para ser mais fácil de ser entendível, não é? Então, se nós, ao chegarmos à Cidade Santa, não há que muitos dizem que é santa. Eu estou-me a referir à cidade celestial. E estou a partir do princípio que seremos arrebatados, porque vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Ok? Que não vamos provar a morte. E ao entrar na cidade santa, e ao ver no meio daquela malta toda, muitos dos que nós conhecemos, e até muitos da nossa família, o que é que vocês sentiriam se vissem Adolf Hitler? Escandalizada, mas ia caindo a placa ao Carlos agora, quando ele... Mas não, porque era um exato. Porque ela está Mas até outro momento pode-se arrepender. pode-se ter arrependido. Mas aí é que está, é que nós partimos do princípio. Porquê? Como é que foi a morte dele? Quem é que sabe? Suicidou-se. Pastor, então não pode estar no céu. Onde é que isso está na Bíblia? Ele, Tem que se arrepender. mas ele é poderoso para perdoar. Porque eu não gosto muito de falar nisto, porque eu não quero que as pessoas pensem que isto, exatamente, que isto é uma forma, é uma desculpa. Mas uma pessoa que esteja debaixo de influência de uma doença mental, esquizofrenia, por exemplo, e não vê solução, não vê saída, não está no seu juízo perfeito e pode tomar uma decisão errada. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Deus seria ou não seria fiel e justo para perdoar? Qual é o tamanho do amor de Deus que tu consegues quantificar? Até que ponto? Não, porque o apóstolo Paulo diz assim: para que possamos, juntamente com todos os santos, Efésios capítulo 3. Vamos lá? Já que estamos a falar, Efésios 3. Não fiquem a olhar para mim dessa maneira, porque eu só estou a pôr à vossa consideração e ao vosso coração, Efésios 3, termos a mente um bocadinho mais aberta. Eu não estou a dizer que vocês têm a mente fechada, eu estou a querer dizer é que nós, por vezes, limitamos a Deus e limitamos o amor de Deus, até para nós. Até para nós. Eu acho que nunca vou ser perdoado por isto. Eu vou abrir para depois explicar porque é que eu estou a dizer isto. Eu trabalho num hospital, vocês sabem isso, não é? E eu não sei se vocês sabem, mas diariamente há vários abortos. A interrupção voluntária de gravidez é feita no meu hospital. Voluntária ou involuntária? Voluntária. A pessoa marca. São 3 consultas, todas elas para fazer a pessoa desistir. Todas. Mesmo a menina que vai com 14 anos com a mãe. O médico tenta fazer a pessoa, persuadir a pessoa a não tomar aquela decisão. Porque a decisão de uma criança de 14 anos não é dela, é da mãe ou do pai.
Mas numa pessoa adulta, emancipada a partir dos 16 até aos 18, ou com 18 anos e um dia, é maior e adulta perante a lei portuguesa. Engravidou e não quer ter aquela criança. Marque no centro de saúde uma consulta de interrupção voluntária de gravidez. As 3 consultas, o médico vai tentar sempre persuadir a pessoa a não fazer. Mas é legal fazer em Portugal? Há uns anos, esta parte. Hello, good morning. Não, estou completamente honesta. Já há uns bons anos que é a interrupção voluntária de gravidez é de lei, está na lei. Yeah. Não é involuntária, é voluntária. E, ok, o médico faz a amniocentese, descobre que tem trissomia 21. Mesmo assim, nenhum médico diz, eu se fosse assim fazia. Porque eles têm um código deontológico. Eles são pró-vida. Até pode ser o médico mais macabro do mundo. Todos eles são pró-vida. E quando a pessoa insiste em fazer, e vamos agora pôr de parte todas as questões físicas, médicas, de vida, que possam levar à decisão de uma IVG, que é uma interrupção voluntária de gravidez. Mas a pessoa não quer, engravidou, correu mal, não tomou a pílula no tempo certo, fez uma porcaria qualquer, engravidou e não quer. Há uma consulta em que o médico faz uma ecografia propositada para se ouvir o coração do bebê. E ouve-se. 90% desistem de fazer IVG no momento que houve o batimento do coração. Porque até então, esse batimento, que é uma coisa muito rápida, o coração é muito pequenininho, não é? Elas pensam que é por estarem grávidas. Pensam que é uma coisa... Isto tem que sair. Estão a perceber? Eu tenho uma coisa estranha. Quando ouvem o coração, o próprio corpo relaxa e, espera aí, eu estou a dar vida. Mesmo assim, são feitas 3, 4 por dia. 3, 4. Só ali. E quantas mães, algumas já cristãs evangélicas, outras que se convertem aos caminhos do Senhor posteriormente, choram e dizem, eu nunca vou ser perdoada por isto. Quantas não foram obrigadas a fazer quando eram mais novas, pelos maridos, e que durante anos choraram na presença de Deus porque acreditavam que não podiam ser perdoadas. Quando o Senhor garante, mediante, como tal e qual como a Edinha estava a dizer há bocadinho, o arrependimento genuíno e verdadeiro garante o perdão. E diz que não se lembra mais daquilo. Está-me a roubar a palavra. Não, eu tenho mais perguntas, mas essa é uma delas. Porque a presbítera falou, e muito bem, do salteador que estava na cruz do Calvário. Estavam 2. Um disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, tira-nos daqui. Salva-te a ti, salva-nos a nós, e vamos ali beber uma bejeca ali ao Timanel. Mas o outro disse-lhe, cala-te, porque tu não sabes o que é que estás a falar. E virou-se para Jesus e disse-lhe, lembra-te de mim quando chegares ao paraíso. Então, um deles foi salvo, mas nunca fez o curso de novos convertidos. Não foi batizado nas águas. Olha aí, não foi batizado nas águas. Então, se não foi batizado nas águas, como é que foi salvo? Então, essa doutrina, esse dogma católico, que só é salvo quem é batizado, cai logo por terra. Estão a entender? Mas Marcos 16,15 diz, quem crer e for batizado.
Quem crer, o batismo não é um sacramento para a salvação. O batismo é a minha declaração pública de que Jesus é o Senhor da minha vida. Simão, o curtidor, sabem quem foi? O fulano que levou a cruz. A prova física de que ele era de Cristo foi ter levado a cruz. Nicodemos foi ter pago o túmulo. Nem foi de ter ido visitar Jesus durante a noite. Foi pagar o túmulo. Pagar os arranjos para o funeral. Os preparativos do corpo. Porque ele pôs a cabeça no cepo a partir do momento que fez isso. Porquê? Porque ele, como principal da sinagoga, ao fazer aquilo, ele estava a reconhecer que ele tinha importância para ele. Estava a ir contra tudo o que os outros estavam a dizer. Estão a entender? Nomeadamente Caifás e o sogro de Caifás, que estavam na escala de serem sumos sacerdotes no ano anterior e naquele ano. Está escrito na Bíblia. Então, e já agora podemos ler aqui. Eu pedi para abrir e depois não lemos, e é importante para vocês perceberem porque é que eu pedi para nós lermos isto. Olha aí o versículo 17. Efésios 3, versículo 17 diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e desta forma conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isto mostra-nos que o apóstolo Paulo tem a perfeita noção de que nós não temos, por vezes, a plenitude de Deus em nós porque limitamos o amor de Deus na nossa vida. Não, eu não consigo compreender o amor de Deus na minha vida, não consigo compreender o amor de Deus, então metemos numa caixa. Não, Deus não perdoou o suicídio. Não, Deus nunca poderia perdoar o Hitler. E se ele se arrependesse? E outros? Estou a falar no Hitler porque é o caso mais notável, mais público, não é? Vamos dizer assim. É evidente que a pessoa tem uma opinião direta sobre a situação. Mas vocês estão... Está frio, Zé? Não. Está a te incomodar o ar? Está. Pronto. Mas vocês estão a perceber, ou seja, isto para vocês perceberem que o amor de Deus ultrapassa-nos totalmente. E ultrapassa o planeta, ultrapassa o universo. Porque o apóstolo Paulo diz assim: para poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Eu só consigo compreender o amor de Deus quando estamos com todos. Sozinho eu nunca vou conseguir compreender. Sozinho eu vou sempre achar que não chego, que não sou suficiente, que nunca vou conseguir alcançar. Por isso é que é perigoso o chamado desigrejado, aquele que diz: eu não vou mais à igreja. Por mais avivado que ele diga que está, ninguém sabe as lágrimas derramadas na almofada. Ou o choro triste no banho que não quer que a família ouça. Vocês estão a compreender? Mas Deus vê. Pois aí é que está. Mas depois mantemos aquela máscara. Eu não preciso da igreja. Eu preciso da igreja. Eu preciso de ver a misericórdia de Deus a operar naquelas pessoas que eu nunca esperava que Deus operasse, para entender que o amor é muito maior do que aquilo que eu imagino. Muito maior. Por isso ele diz, para que vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos, porque ele ama o assembleiano, o presbiteriano, o irmão, ele ama o dos ministérios João Viegas, ele ama o da igreja do Zé dos Anzóis, ele até ama
O irmão que vai à igreja lá no Brasil que diz, cujo título é da igreja, né? Jesus é lindo e cheiroso. Lindo e cheiroso. Se vocês não acreditam, procurem, porque existe mesmo. Possam compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e assim conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, eu não consigo entender, porque eu não consigo entender o amor, porque, para já, enquanto eu não sou crescido na fé, o que é que eu penso? Como é que Deus ama aquele irmão? Como é que Deus ama aquele alcoólico que entrou aqui, que dormiu com a cabeça nas pernas do pastor Madeira? E ressonou, e engasgou-se, fez barulhos, tocou o telefone, deixou cair, queria roubar a Bíblia da irmã Augusta. Mas saiu e cheirava mal. Mas, no fim, saiu completamente sóbrio. Mas Deus o amou. Deus o amou e ama. E ama quando eu não vejo nada para amar nele. Aliás, eu nem sei como é que eu não... Exato, porque eu fui muito paciente. Estava a enervar-vos mais a vocês do que a mim. Mas eu já vi coisas extraordinárias do amor de Deus na igreja. Já vi um homem entrar ainda muito mais alcoolizado do que ele. Mas muito mais. Ele suava e passou a reunião a suar. Ele encharcou a roupa toda. No fim, ele estava sóbrio. Entregou a vida a Jesus e tornou-se um irmão da igreja. Começou a servir a Jesus. Sóbrio. E se aquele homem bebia, meu Deus. Aliás, eu acho que o garrafão bebia-o a ele. É o amor de Deus. Quando eu começo a crescer na fé, eu começo a olhar e a pensar como é que Deus me ama. Sendo eu como sou, sendo eu o que eu sou. Como é que Ele me ama? Como é que eu não estou já no inferno? Vocês estão a compreender? E depois, quando eu cresço mais um bocadinho na fé, eu começo a pensar, como é que Deus ama a igreja? Como é que Deus ama este povo todo junto? Como é que somos tão imperfeitos, somos tão limitados? Eu ouço pastores a pôr condenação. Vi um esta semana que dizia, arrependam-se, porque o pecado está a trazer estas tempestades a Portugal. Onde é que está? Onde é que estão os factos disso? A Bíblia fala que no final dos tempos haveriam fomes, pestes, desastres, coisas naturais. Agora, vou dizer que isto é a ira de Deus sobre o povo. E porquê é que eu vejo o povo de Deus a sofrer também? Porque em Apocalipse eu vejo o mundo a sofrer, mas o povo de Deus não. O povo de Deus sofre a perseguição. É diferente. Não, isto não tem nada a ver com a ira de Deus. Isto tem a ver com o próprio planeta, tem a ver com as alterações. Tivemos uma fase de gelo, agora temos uma fase de calor. O mundo está todo torcido. Não. Ai, o culpado. Mas qual é a importância de achar um culpado? Digam-me, para que é que nós precisamos tanto de encontrar os culpados? Se Deus anda à busca dos culpados, anda daqueles que são acusadores, dos que são acusados, Ele anda à busca de todos. Porquê que Eva estava tão preocupada em pôr as culpas na cobra? Porquê que o Adão queria tanto pôr as culpas na Eva? Vocês estão a perceber? Porquê que Caim pôs as culpas em Deus? Depois de fazer o que fez ao irmão. Estão a perceber? E aqui eu também vos pergunto, será que vamos encontrar Caim nos céus? E Saúl? O rei Saúl, não é o nosso Saúl, o nosso pastor Saúl, não. Esse está vivinho da Silva e um dia
quando Jesus nos vier buscar, irá para o céu de certeza. O rei Saul, será que vamos ver o rei Saul nos céus? Não, mas eu gostava que vocês pensassem um bocadinho. Porque há uma coisa que a gente não se pode esquecer. Saul, quando morreu, morreu em pecado. Verdade ou mentira? Porquê? Por causa da desobediência. E feitiçaria, exatamente. Foi consultar uma pitonisa. Fora do país, porque ele já tinha expulsado todas do país. É a mesma coisa que... agora tínhamos um primeiro-ministro cristão, expulsava aí as meias desta vida, e os Paulos Cardoso, não o nosso Paulo Cardoso, o nosso pastor amigo, mas o vejo que tem uns óculos de fundo de garrafa. Besgolho, que é vidente, por acaso é engraçado, um vidente besgolho, olha que... Como é que ele e aqueles, os cartomantes e esses bruxos todos, esses feiticeiros todos, esse primeiro-ministro expulsava-os todos de Portugal, Portugal ficava limpo de toda a bruxaria, mas depois ia a Madrid, estavam lá uns tantos, e ia consultar um bruxo para saber se ia ser eleito nas próximas eleições. Exatamente o que Saul fez. Vamos a Sarepta, lá está, outra vez, à Síria, vamos consultar uma pitonisa, que era uma bruxa que andava com uma cobra piton ao pescoço. E sabem porquê? Porque, lá está, veja como é que o diabo engana. Se eu não disser a verdade, a piton vai-me matar. A piton estava adormecida, a maior parte delas levavam ali não era para ficarem... Por isso era como se fosse sempre a verdade. O que é certo é que ela incorporou, veio um demónio, porque está escrito, vejo um velho subindo, vem do inferno. E ele disse-lhe, hoje mesmo estarás comigo. Ele nunca disse que era Samuel, ele nunca se identificou. Foi o Saul que disse, quando ela disse, vejo um velho subindo, ele disse, é o profeta, é Samuel. Como se não houvesse profeta em Israel. Já havia. Ele deixou discípulos. E pior, ele disse-lhe, hoje mesmo estarás comigo. Essa foi a única coisa que se cumpriu. Porque ele suicidou-se na batalha com medo de ser morto. Perdeu a batalha, perdeu a Arca da Aliança, perdeu tudo. Até a família, que o filho morreu ali também. Perdeu o reino, perdeu a descendência, perdeu a linhagem, perdeu tudo. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Saul estará no céu ou estará no inferno? Quando Jesus desceu. É isso mesmo. Jesus morreu na cruz do Calvário, certo? E foi para onde? Foi num cruzeiro para o Mediterrâneo. Não. Ele foi ao inferno, por mim e por ti. E diz que quando lá chegou, pregou a quem quis ouvir. E esteve lá 3 dias a pregar. E aqueles que creram nele, ressuscitaram juntamente com ele. Então, eu não sei se Saul creu. Eu não sei se até àquela data os que estavam lá creram nele. Mas os que creram ressuscitaram juntamente com ele. Por exemplo, Judas poderia ter-se arrependido. E pode estar lá em cima. Dentro de uma... dentro de uma jaula pequenina. Quer dizer, cegadinho agora. Logo, um bocadinho de pão e um bocadinho de água. Não, estou a brincar. Estão a perceber? Isto é muito... Agora falando mesmo a sério. Isto é muito maior do que alguma vez nós poderíamos pensar. E a nossa mentalidade, atenção, não estou a criticar, é um facto, é pequena para nós podermos compreender o verdadeiro amor de Cristo, que ama até o assassino que se arrepende, que ama
o mais execrável ser humano da história. Porque Ele ama. Ele morreu por todos quantos creram nele. Eu conheço muitos que... não é o termo certo. Eu já li a história de muitos que foram maus a vida inteira e que tentaram se arrepender no fim, mas o orgulho, irmãos, o orgulho é mesmo a estocada final da nossa vida. O que é que nos impede de receber Jesus no nosso coração? O orgulho. O que é que nos impede de pedir perdão às pessoas? O orgulho. O que é que nos impede de reconhecer que somos limitados? O orgulho. O que é que nos pode impedir de reconhecer que estamos errados? O orgulho. O que é que nos pode cegar e ver tudo invertido, ou tudo ao contrário, da nossa vida e da vida dos outros? O orgulho. A Bíblia diz que o orgulho precede uma grande queda. Antecipa uma grande queda. É o que está em Provérbios. E normalmente é isto que acontece. Qual é que é o pecado mais... Eu não vou dizer mais grave, porque para Deus todos os pecados são graves. Mesmo aquela mentirinha branca e amarela que as pessoas pensam que dizem, é uma gatinha pequenina que Deus não ouviu. Essa mentirinha, da qual, por ser como é e pelo prazer que deu ou pela necessidade que foi, nem nos arrependemos dela, normalmente é a grande separação entre nós e Deus. E é do tamanho de um penhasco, essa separação. Ele deixa de ouvir a nossa oração. Deixamos de estar conectados com Ele. O Espírito Santo devagarinho começa a sair da nossa vida. Porquê? Porque não nos arrependemos. Mas há um pecado, há uma base que faz com que Deus tenha mais dificuldade em ver-nos lavados, limpos no sangue do Cordeiro. O orgulho. É o pecado original, sabiam? Eu pensava que era a desobediência. Não. Ele só desobedeceu depois. O orgulho é que o fez ficar cego espiritualmente. O orgulho é que o fez dizer, eu serei igual ao Altíssimo. O orgulho é que fez com que ele dissesse a seguir, não, eu serei maior do que o Altíssimo. Porque eu também sou, eu também faço, eu também tenho os anjos todos à minha guarda. São milhões de milhões de milhões. Não, porque o meu corpo é feito de pedras preciosas. Isaías 14. Não, porque o meu corpo em movimento, provoca som de louvor e adoração. Ezequiel 28. Leiam estes 2 capítulos e vocês vão encontrar isto que eu vos estou a dizer agora. Aquele ser, só de andar, já o fazia para a glória de Deus. Quanto mais fazer fosse o que fosse. Tudo o que ele fazia era para a glória de Deus. Até o dia em que ele achou que podia, não, agora também pode ser para mim. Para a minha glória. Para a minha própria glória. E conseguiu enganar 1/3 dos seres espirituais nas regiões celestiais. E arrastou-os com ele, caídos, em desgraça, orgulhosos aqui na terra. E esse orgulho transformou-se em rancor e em ódio. Por isso eles deixaram de ser seres de luz e passaram a ser demónios e espíritos imundos, espíritos malignos. Porquê imundos? Vocês já uma vez pensaram porquê que Jesus lhes chama espíritos imundos? Porque este termo não é meu, não é de nenhum pentecostal. Este termo foi Jesus que disse. Sai dele espírito imundo. Porquê? Porque o pecado suja. O pecado torna-nos imundos. E uma pessoa imunda é como?
para além de suja. Não, se for uma pessoa imunda, cheira mal. É logo o primeiro. Se vocês forem no autocarro, no metro, e alguém tiver a banheira em dívida, nem é preciso muito tempo. Assim que vai para pegar para segurar na pega, não é? Meu Deus! Aqueles momentos em que nós desejamos, porque é que eu não estou com o nariz entupido? Porque é que eu não estou com o nariz entupido? Certo? Agora imaginem o que é o pecado, o aroma do pecado. Para Jesus lhes dizer espíritos imundos. Malignos. Porquê malignos? Porque a malignidade é tudo que é oposto à bondade. Espíritos malignos. O espírito maligno nunca faz nada para o bem. No entanto, lembram-se daquela moça que andava atrás de Paulo e Silas e dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e pregam o Evangelho certo. E, no entanto, ao fim de uns dias, Paulo já estava farto daquilo, virou-se para ela e disse-lhe: espírito maligno, sai dela. Espírito de adivinhação, sai dela. E naquele momento saiu. Mas ela estava a dizer o que era certo. Ela estava a dizer a verdade. Mas isto é importante a gente entender. Porque vão haver pessoas que vão dizer a verdade e vão estar a ser usadas por espíritos malignos, porque vão estar a dizer a verdade com a intenção de prejudicar, com a intenção de magoar, de ofender, de manipular, de provocar o erro nos outros que nos estão a ouvir. Para quê? Para, lá está, para aprender, para nos oprimir, porque é o que eles fazem. Vocês já me ouviram orar? Todo o espírito de opressão, perturbação, depressão, são 3 espíritos que andam juntos. Não há ninguém que esteja debaixo de depressão que não esteja oprimido e perturbado. Ninguém. Mas ele anda a rir. Está perturbado. Porque quando aquela alegria passa, quem é que volta a dominar? A opressão e a depressão. Vocês estão a compreender o que eu estou a partilhar com vocês hoje? É mesmo. Perturbado, descompensado. Estão a perceber o que eu estou a partilhar com vocês hoje? Então, engraçado vocês terem falado nessa questão da salvação e o como alcançar a salvação, como nascer de novo, o que é ser nascido de novo. Um nascido de novo não pode estar nestes meios. No entanto, Jesus disse assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então é suposto nós que estamos no mundo e vivemos neste mundo, apesar de não sermos mais deste mundo, é natural que nós andemos no meio destas coisas, mas não para nos envolvermos com elas. Não para andarmos envolvidos em esquemas, em facilitismos, em aquela piadola sexual, sempre parece que estamos sempre a flertar. Não, provérbio, parece que estou a brincar, mas ouçam, Provérbios 6 fala nisto. Fala em 2 tipos de pessoas, que normalmente as pessoas só falam no segundo, que é aquele: 6 coisas o Senhor abomina, se é a 7ª. Não, 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina, não é? Mas antes fala naquele que faz sinais com os dedos, que pisca os olhos, acena com os pés. Tudo parece que o pregador está a exagerar, lá está ele. Não, isto tem uma grande razão. Quantas vezes, não me responda, pense só para si, você já esteve numa reunião de trabalho e alguém diz uma coisa qualquer que podia ser conotada com uma segunda intenção e há alguém que lhe dá uma joelhada ou bate-lhe assim com o pé
para você, tipo, olha, é um homem perverso. E nós embarcamos nisto, pá. Não tem mal nenhum, pastor. Não tem mal nenhum, pastor. Não? Então vamos rasgar esta página da Bíblia. Vamos rasgar todas as páginas da Bíblia também que dizem para eu não beber demais. Vamos rasgar também todas aquelas que falam dos exageros e tanta coisa que a gente podia falar agora. Tudo que seja exagero, descontrolo, tudo que seja para além da medida, já não está nas nossas mãos. Quando eu era miúdo, eu já tinha pai uns meus 20 anos, 19 anos, 20 anos, houve um patrão que me pediu para eu fazer horas extras no Natal. E eu fiz. Em uma tarde montei 10 ou 12 computadores. Foram todos vendidos. O homem fartou-se de ganhar dinheiro. Ele tinha que me pagar aquelas horas todas, não é? E eu estava a fazer contas. Para já, naquele dia ainda era contas de somar. Vou receber mais isto, mais aquilo. E ele chega-se ao pé de mim com um envelope, com as horas extras. Muito obrigado, sim, senhor. E a seguir com uma caixa. E diz-me, olha, isto é o meu presente para ti. E eu agradeci. Nunca fui de abrir logo as coisas à frente. Fui habituado a levar o presente para casa, abrir à noite, aquela coisa. Vocês sabem, olha, a gente até abríamos de manhãzinha. Se eu não fizesse o assalto às 5 ou às 6 da manhã, claro, não é? Mas o que é certo é que cheguei a casa... e perguntei, queres que eu abra já? Não, abra em casa. E eu abri em casa. Então o que era? Era um volante, uma coisa caríssima, que se ligava ao PC, com os pedais, com tudo. Uma coisa... Eu sabia que aquilo custava, sei lá, uns bons 20 ou 30 contos na altura. Portanto, 100 a 150 euros. Muito dinheiro. Para um jogo, não é? Um grande presente. Fogo. Até chorei. Fiquei mesmo... E lembrei-me que nós jogávamos, eu e o meu irmão jogávamos um jogo de Fórmula 1. E eu disse-lhe, vamos instalar isto e vamos jogar. Foi uma direta. Foi até adormecermos ao volante. E lembro-me que, habituados às teclas, houve um despiste mesmo, habituados às teclas, de repente, de sermos habituados ao volante, as primeiras curvas destruímos o carro sempre. E eu estava a pensar nisso. Quantas vezes nós pensamos que estamos a virar o suficiente e resvalamos a estrada e vamos nos embater com um grande estrago por acharmos que não, pastor, eu estou a dominar isto. Não, eu sei o que é que estou a fazer, pastor. Não, ele é do mundo, mas eu vou trazê-lo para Jesus. Se eu vos fosse dizer, olha, se eu recebesse 10 euros por cada pessoa que já me disse assim, não, o meu namorado, a minha namorada é do mundo, mas eu vou trazê-lo para Jesus. E depois foi ao contrário. Irmãos, eu era milionário. Porquê? Porque nós achamos que controlamos. Quando tu pensas que tens o controle, eu garanto que não tens, porque Satanás é perito em trazer ilusão à tua vida. Quando é que eu tenho controle da minha vida? Nunca. Pastor, não diga isso, mas digo que é verdade. Porque antes de ter Jesus, quem controla a tua vida é Satanás. Depois de ter Jesus, ou tu dás o controle a Jesus, ou então nunca tiveste o novo nascimento. Porque quando nós nascemos de novo, eu vou repetir, quando nós nascemos de novo, então somos o quê? Isso é o que está em 2 Coríntios 5, 17. Mas há aqui alguém que já tenha nascido com bigode e pelos no peito?
Não. Quer dizer que nascemos todos bebês. Quando eu nasço de novo, eu sou um bebê. Se eu não entrego o controle a Jesus, vai ser uma desgraça. Porque o bebê vai querer almoçar gelado, jantar gelado, cear gelado. E amanhã, chocolate. E ao jantar, baba de camelo. Porque é o que é bom. Quando chegar a parte de comer as papas e os legumes, eles nunca gostam. Ponha lá o bebê a comer a sopa dos legumes. Eles comem 2, 3 colheres e põem-se a olhar para a maçã que está triturada ao lado. Nós somos iguais enquanto temos Jesus. Se não damos o controle a Jesus e temos nós o controle, vai ser uma desgraça. Só ouvimos aquelas músicas que nos agradam. Eu encontrei esta música. Como é que se chama a cantora? Chama-se Joycilene. Aleluia, que benção. E depois, aí é que está, nem conhece a letra, nem conhece a origem, nem conhece a pessoa, não conhece o ministério, mistura tudo. E depois, o pastor ensina sobre o amor de Deus, sobre a bênção de Deus, o céu é azul, o mar é de rosas. E depois há um dia que o pastor diz assim: hoje vou-vos ensinar a ter boa visão. Estou aqui empuxado, pregação tão pesada. Hoje vou-vos ensinar a ter boa boca. Ele disse, meu Deus, as coisas que ele disse no domingo. Estão a perceber? Ensino sobre o Senhorio de Cristo. Meu Deus, estão 3 semanas a arrotar. Porquê? Porque não estão habituados a ter o controle entregue a Jesus Cristo. Quando nós temos o controle entregue a Jesus Cristo, é Ele que domina a nossa vida, é Ele que nos acorda para comer, é Ele que muda a fralda. Não somos nós que choramos. Não somos nós que pedimos. Ele trata de nós. E quando chega àquela fase, Ele tira-nos o biberon e começa a dar papas. E às vezes ainda queremos ficar na aranha e Ele já nos põe a andar. Fazer-nos crescer na fé para que a estatura varonil de Cristo se forme em nós. Está lá em Colossenses capítulo 1. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, o que é o novo nascimento? É eu entregar o controle absoluto da minha vida a Jesus Cristo. Não é ao pastor, não é à igreja. Porque o pastor diz que eu agora não posso falar com quem saiu. Então, digo-vos já aqui de caras. Nem tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a Bíblia. Eu não posso falar com a minha vizinha porque a minha vizinha não sei o quê. Irmãos, entramos em tudo menos naquilo que o Evangelho diz para eu fazer. O novo nascimento é eu deixar o velho eu. É eu deixar as doutrinas antigas. É eu deixar o conhecimento que eu acho que tenho. Porque é que um filósofo, um professor catedrático tem tantas dificuldades a vir a Jesus? Um cientista? Porque eles querem a lógica. E Deus é ilógico. Uma pessoa que anda só pela lógica tem muitas dificuldades em compreender o verdadeiro amor de Deus. Logo assim. Porque o amor de Deus não tem lógica. Ele perdoa. Arrependes-te genuinamente, arrepende. Então Ele perdoa. Mas Ele matou milhões. Ele perdoa. Olha que engraçado. Um dos homens mais prolíficos do Velho Testamento matou um egípcio. Era um assassino. Teve que fugir para o deserto. Certo? Deus usa-se daqueles que as pessoas menos esperam. Estão à espera do bonito. Estão à espera do penteadinho, que anda sempre de fato e gravata, meu Deus.
come 2 folhas de alface ao almoço, que é para estar sempre magrinho, porque as pessoas olham muito, eu não vou a uma igreja onde o pastor é gordo. Meu Deus, não tem nada para me ensinar. Eu também não vou ensinar vocês a emagrecer. Mas é verdade. Meu Rick Spurgeon, o príncipe dos pregadores, era mais gordo que eu. E outros que eu conheci, olha, o pastor Jonas, no fim já estava mais magro, mas também era muito mais forte do que eu. E, no entanto, bom homem de Deus, bom servo de Deus, que está nos cuidados do Senhor. E outros que eu conheci. Não há um versículo que diz que de nada se aproveita o exercício físico. O apóstolo Paulo faz uma comparação com relação à questão do exercício físico. Ele não diz que não se aproveita, ele diz que não vale a pena andares a cuidar do corpo se não cuidas da alma, porque isto, na realidade, é isto. E as pessoas não conseguem compreender, porque se tu cuidares da tua alma com Cristo, o corpo está cuidado. Mas há pessoas, veja, quem me dera a mim ter dinheiro para abrir um ginásio, estava rico, com tanta gente ali a malhar. Podia ir a malhar o trigo e malhar aí não sei o quê. Mas não. Querem andar magros, todos magros, secos. Vão morrer na mesma. E alguns até vão morrer primeiro que eu nem vou provar a morte, eu vou ser arrebatado com Jesus. E vocês também. Portanto, não aproveite. De facto, o apóstolo Paulo fala nisso. O exercício físico não se aproveita se não houver o exercício espiritual. Eu ando no budismo. Olha, boa sorte. Buda morreu e não ressuscitou, Jesus sim. Eu faço yoga. Eu faço iogurte. Agora, yoga não. Parece que estou a brincar, mas eu estou a falar muito a sério. Eu gostava que vocês compreendessem isto, porque, por exemplo, o primeiro é ter necessidade de ser ensinado sobre o novo nascimento. Era um mestre da palavra. Era um sumo sacerdote, de seu nome Nicodemos. Jesus estava tão chocado com ele, que ele dizia assim: és tu mestre da palavra e não entendes isto? Claro que ele não podia entender, porque ele foi ensinado na carne. As pessoas admiravam-se que Jesus ensinava com autoridade fora das sinagogas. Vocês compreendem? E a palavra que Jesus partilhava não era a mesma que os rabis da sinagoga partilhavam. Porque eles partilhavam uma coisa mastigada, já vinha atrás, e vinha dentro da caixinha das regras e das proibições e das obrigações. E Jesus chegou ali e disse assim: ok, o meu pai criou isto, mas isto não é para ser usado assim. Estão a perceber? Quem é que me está a entender? Eu tenho quase a certeza, não levem a mal, não é? Mas se aquelas pessoas que inventaram as receitas dos doces conventuais viessem ver como eles são feitos agora, descabelavam-se. Eu não fiz isto para ser criado, para ser feito assim. Isto faz assim, assim, assim. O que é que você está a fazer com a massa? Uma vez uma vizinha quis fazer filhosos como a minha mãe fazia. E ela estava já a queimar o óleo e estava a desfazer a massa. E a minha mãe disse-lhe: oh, mulher, isto faz assim, assim, assim. Mas quem não tem jeito não vale a pena. Nem se enjeita. E aquilo saía umas orelhas, umas coisas assim, enroladas, tudo assim. Uns aliens, uns gremlins. A família estava toda contente, que estavam maravilhosos. Mas eu ouvir aquilo e olhar para as filhosas que a minha mãe fazia, estávamos a olhar para, sei lá, não sei. Isto foi um desastre, um desastre automóvel. São muito bonitos os desastres. Exatamente, era massa. Pronto, olha, caiu e fritou. Olha que maravilha. Põe aí açúcar e canela. Nem nada mesmo. Nem para cálcio de porta. Mas pronto, vocês percebem. E
Porquê? Porque as coisas foram criadas de uma maneira que o homem distorceu. O homem distorceu. E até podemos olhar um bocadinho, rapidamente, para a igreja. Deus fundou a igreja baseada no quê? Em Jesus. E o que é que o homem fez? Começou a pôr a igreja fundamentada em Pedro. Depois veio Constantino, século III, e começa a pôr a igreja fundamentada em tudo menos em Jesus e em Pedro e seja lá quem for. Uma salganhada descomunal. Porque a intenção dele era unir o império. As religiões estavam a destruir o Império Romano. Então agarrou na festa dos judeus, que era o Hanukkah, em dezembro, janeiro, agarrou na festa dos não sei quê, que é o ano novo, para eles era a festa lá das luas novas, agarrou o Yom Kippur, agarrou naquilo, agarrou. Olha, fez umas filhoses mal amanhadas, fritou aquilo tudo, e é o calendário que a gente tem hoje. E depois o que é que eles dizem? Que a igreja está fundamentada em Pedro e que o Papa é o vigário de Deus. Negam Jesus Cristo como aquele que foi o Messias, o representante de Deus aqui na Terra. Dão importância a Maria, na vez de dar importância a Jesus. A cruz de Cristo e os seus pedacinhos a serem vendidos por todo lado, de uma cruz que, para juntando os pedacinhos todos, tinha que ter mais que 1,5 km. Grande cruz. Um dos grandes artefactos que está em Roma é o prepúcio de Pedro. O esqueleto de não sei de quem, o crânio de não sei de quê. Como se isso... mas sabem porquê é que eles vão buscar isso? Por causa das histórias do Velho Testamento. O Velho Testamento... Eu vou tentar pôr isto fácil para vocês perceberem. Quem é que se lembra das televisões a preto e branco? É o Velho Testamento. O Velho Testamento é a preto e branco. Ponto. Sombras. O apóstolo Paulo, super inteligentemente, chama-lhe sombras daquilo que haveria de vir. Depois temos aquele períodozinho ali dos pequenos profetas, os profetas menores, que era aquele filtro que se comprava para pôr na televisão a preto e branco. Uns tinham amarelo, outros tinham azul. Quem é que se lembra disso? Pronto. Que era para dar uma ligeira cor. Uma peliculazinha, não era? Uma coisa que se punha. E depois veio o Novo Testamento, que é a televisão a cores. E que é tudo diferente. Porque no Velho Testamento, muitas das coisas que estão lá, que são históricas, e que são para vocês entenderem a importância do que era viver sem ter a certeza, e olha que isto é muito duro que eu vou dizer, da sua salvação. Porque teriam que morrer. E houve muitos que se calhar nem creram nele quando ele foi lá ao inferno pregar. Ok? Pronto. Conta a Bíblia que não sei quantos anos depois da morte de Eliseu, aquela cidade foi invadida e os soldados estavam de espada dentro do cemitério. E um deles, já morto, caiu em cima da campa de Eliseu. E os ossos tinham tal ainda tal a unção, que o fulano voltou à vida, sacudiu-se e pôs-se a andar. Então o que é que esta gentinha pensa? Não, o prepúcio de Pedro, o crânio, os ossos, isto... Não, tem a unção. Ainda hoje gastam-se milhões por ano à procura da Arca da Aliança, porque acham que a Arca está cheia de unção. Quando nenhum ainda percebeu, não viram ainda a televisão a cores, para perceber que o apóstolo Paulo explica que nós somos a Arca da Aliança.
individualmente. Estão a perceber? Então, o Velho Testamento é o preto e branco. É as sombras do que haveria de vir. E vejam que o Velho Testamento é 2 ou 3 vezes maior que o Novo. Então, o Novo é tão compacto, é tão poderoso, é tão intenso, que mesmo sendo mais pequeno, vale o mesmo que todo o outro inteirinho. Por uma só diferença. Jesus Cristo, morto e ressurreto. Quem é que me está a entender? E o novo nascimento é a prova viva de que se eu entender as sombras, eu vou perceber as cores. Mas eu tenho que passar pelo processo de morte e de vida. E não estou a falar fisicamente. É preciso morrer para nascer. Assim como a semente tem que morrer para dar fruto, eu tenho que morrer para nascer. Cristo teve que morrer para que tu tivesses vida. Este mundo terá que morrer para que a glória de Deus se manifeste através da cidade santa. E tudo funciona desta forma. Então, o que Jesus disse a Nicodemos foi: tu não tens que voltar à barriga da tua mãe. Tu tens é que te largar tudo o que tu pensas que tu sabes. A lógica, os ensinamentos, as doutrinas, e recomeçar tudo de novo. E pedir isto a um mestre, digo-vos que é a coisa mais difícil do mundo. Por isso é que há tão poucos como o vosso pastorinho, que tendo saído de uma outra denominação, consigam entrar no novo nascimento e não fazer uma perpetuação dos ensinamentos que lá se fazem, que ainda hoje se lá fazem, e haver uma mudança radical de pensamento, de ideia, de doutrina, de cristianismo, de vivência, porque aí é manifesto o novo nascimento. Porque senão o nome era diferente, mas era tudo igual. Todos de fardas, todos a pagar centro treino, todos a terem que comprar os meus livros, todos a terem que fazer tudo. Não, e quando eu achar que Tiago, tínhamos aí muita coisa para gravar. E vender. Tudo a pagar, tudo. Estão a perceber? E é isso que eu quero que vocês entendam. Porque o novo nascimento manifesta-se diariamente na nossa vida, no nosso caráter, no nosso ego, no orgulho no chão, o vencer do pecado, que é paulatino, é uma coisa que é constante. E hoje ganhamos por 2-1, amanhã empatamos ou perdemos, mas depois voltamos a ganhar e andamos sempre nisto. Sim, vai haver dias em que tu vais perder. Mas a conta final com Jesus Cristo tem que ser mais vitórias do que derrotas. E a prova disto é que Jesus nunca disse que teríamos vitória perfeita constante. Ele disse que nós seríamos mais do que vencedores com Ele. E quando o mundo nos acercasse, nos lembrássemos: eu venci o mundo, então tu também podes vencer. Mas eu e tu não somos Cristo. Mas Ele venceu. Então e o que é que eu posso fazer? Eu posso vencer. Está nas nossas mãos. Há dias em que perdemos. Mas que a maior parte dos dias seja vitórias. E quero deixar aqui uma palavra final para todos. Para mim, para vocês, para todos os que nos ouvem, para todos aqueles que vão ver esta escola bíblica. Porque eu parece que brinquei muito aqui esta noite. Mas eu não brinquei nada. Eu falei de coisas muito sérias. E eu não vos perguntei se Silas e Barnabé estarão no céu ou não. Porque, afinal de contas, eles zangaram-se com Paulo. E como não são mais falados na Bíblia, parece que, não, foram proscritos. Olha, meus queridos, eu quero-vos dizer uma coisa. Eu não me interessa quem é que estava certo, porque quem está na Bíblia é o apóstolo Paulo. Mas eu tenho a certeza que Silas e Barnabé estão lá em cima também.
E não interessa com quem é que a gente se zanga ou deixa de se zangar. Não interessa com quem é que nós deixamos de ter um relacionamento mais próximo. Eu discordo de todos aqueles que dizem que Trump é um servo de Deus. Donald Trump não é um servo de Deus. Eu discordo de todos aqueles que dizem que Jair Bolsonaro é um servo de Deus. Jair Bolsonaro não é um servo de Deus. Eu discordo de todos os que dizem que André Ventura é um servo de Deus. André Ventura não é um servo de Deus. No entanto, eu acredito que vou ver alguns desses que discordam de mim, que eu discordo deles também, e vamos nos encontrar com ele lá em cima no céu. Porque eu sei que eles vão ter a oportunidade de se arrepender. E até acredito que quem os defenda, alguns, ainda amam mais a Deus do que a eles. Então, se eles amarem a Deus mais do que as coisas do mundo, eu vou encontrá-los lá em cima no céu, de certeza absoluta. Porque nós não... Veja, eu gosto do Sporting, há quem goste do Benfica. E, no entanto, somos irmãos em Cristo. E bons irmãos em Cristo. Eu não gosto de queijo. Há quem não consiga passar um dia sem comer queijo. No entanto, vamos nos encontrar lá em cima nos céus. Estão a entender? Eu não gosto de dobrada. Mas eu sei de quem gosta muito de dobrada. E eu vou-me encontrar com essas pessoas. Eu estou a brincar, mas é para vocês perceberem. Estão a entender? Não são... O que é fraturante? É se eu duvidar da doutrina saudável. Se nós diferirmos na doutrina saudável, então aí eu garanto-vos, um de nós não vai estar no céu. Se eu disser que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas Maria também é, se eu disser que tu tens que entregar anualmente as tuas primícias para seres abençoado, se eu disser que tu, para seres salvo, tens que ser batizado nas águas, eu estou errado. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Mas se tu não fores batizado no Espírito Santo, tenho sérias dúvidas que tu consigas alcançar tudo o que Deus tem para ti. Mas vais parar o céu também. Quantas pessoas? Quantas? Diga lá, quantas? À última da hora, dizem: Jesus, salva-me. Jesus, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Está a entender o que eu estou a partilhar? O nascer de novo está intimamente relacionado com o amor de Deus. O novo nascimento é manifesto pelo amor de Deus, quer tu queiras, quer não. E às vezes nós nascemos de novo ainda sem conseguir amar a Deus de todo o coração. Nenhuma mãe, ao dar à luz, olha para o bebê e diz assim: é lindo. A maior parte deles vêm todos enrugados. Taditos. Todos sujos. Com as mãos assim. No entanto, sentem aquele amor de mãe que geraram uma vida. A cada dia vão amando mais, e mais, e mais, e mais. Esse é o tipo de amor que nós temos que conseguir para com o nosso Deus, porque Ele tem. Ele tem. Ele tem. E sabe, outra coisa que eu quero partilhar com vocês é que o nosso amor para com Deus não precisa de provas.
Deus já não me ama. Não, Deus já não me ama. Não, Ele prometeu tanta coisa e nunca acontece. Não, Deus já não me ama. E enquanto andarmos nisso, somos como as crianças. Se tu precisas de uma manifestação do poder de Deus para ter uma ideia de que Deus te ama, então estamos tão errados, estamos tão derrotados. Todos os dias o sol nasce para justos e injustos. Estes dias a chuva tem caído para justos e injustos. Eu, para mim, acho que a chuva andei aos trambolhões e... Vocês estão a entender o que eu estou a partilhar com vocês? Pobres, ricos, justos e injustos, amigos e inimigos, portugueses e espanhóis, todos, indianos e bangladechanos, se é que isto existe. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Não, a sério, estou a falar tão a sério com vocês. Olha outra coisa que eu quero dizer a vocês. Mesmo que tu estejas a passar um mau bocado e que estejas debaixo de depressão, o amor de Deus suplanta tudo isso. E quando às vezes nós estamos debaixo de depressão, nós não conseguimos acreditar que Deus nos ama. Há uma barreira. Essa barreira não é tua nem é de Deus. É o diabo que põe essa barreira para te convencer, para te isolar. Mas o amor de Deus por ti é exatamente o mesmo como no primeiro dia em que foste criado. Foste feito. Quando houve aquele spark, aquela ignição de vida. Ainda eras uma célula dentro do útero. Vocês estão a perceber? Deus olha para nós e diz assim, olha assim e diz: vais ser careca, mas eu vou gostar de ti tanto. Vais ser gordinho, mas vais ser um homem de peso. Estão a perceber? Vais ser pequenino, mas vais chegar a todo lado. Isto para vocês perceberem que nós, nesses momentos de depressão, nesses momentos de aflição, nós não podemos acreditar na mentira do diabo, que Deus não nos ama. E com a depressão vem a opressão, a oprimir, vem para te fazer convencer que estás sozinho, que ninguém... E lembre-se, ele é perito nas coincidências. É naquele dia que o pastor passa, olha e não fala. Que só aconteça assim. Que só quê? Que só aconteça. Exato, só comigo é que isto me acontece. É naquele dia em que você chega ao carro e os pombos estavam com diarreia. Pode-se dizer diarreia, não se pode. Dá-nos um presente. E vamos fazer um esforço para ir à igreja. Não, eu não posso ficar em casa. Uma fila de trânsito descomunal. Que só dá vontade é de virar na próxima saída e voltar para casa. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E estamos a chegar à igreja e acende-se uma luz do painel. O que é que me vai acontecer a seguir? O que é que mais me irá acontecer? E vem o quê? A perturbação. Que é a pessoa ficar meio amalucada. Eu não sei o que está a passar, não sei. Parece que tudo me acontece. Pastor, ora por mim, porque isto deve ser bem coisa, deve ser bruxaria, não sei. Desde que vim para a igreja. Desde que eu vim para a igreja, desde que entreguei a vida a Jesus, nunca mais tive paz. Eu às vezes ouço isso e digo assim, glória a Deus. Porque você, sabe porquê? Porque os mortos já estão mortos. Antes estáveis mortos, agora estáis vivos.
Os mortos, o diabo deixou estar mortos. O diabo até põe riquezas nas mãos deles. Até os abençoa. Mas depois, quando nós entregamos a vida a Jesus, ele começa a atacar, pois claro, ele quer te convencer que tu não estás no caminho certo. Ai, está sempre difícil, pastor, desde que eu voltei à igreja. Até os meus filhos até apanharam piolhos. Pois é, a gente ri-se, mas vocês não sabem as vezes que eu já ouvi isto. Ai, avariou-se tudo lá em casa, tudo avariado, até o marido está avariado. E sabe uma coisa? Eu digo, eu posso parecer maluco, não é? Mas eu digo sempre, isso é bom sinal. Foi? Glória a Deus. Oh, pastor, como é que você pode dizer uma coisa dessa? Não, eu digo porque você está no caminho certo. Glória a Deus que o diabo tem que se manifestar. O diabo não sabe fazer mais nada. Roubar, matar e destruir, infernizar a vida daqueles que são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, só aqueles que nasceram de novo e creem no seu nome. Por isso, e não deixe que a depressão domine a sua vida. Momentos tristes todos temos. Ou porque recordamos um familiar que partiu, ou um episódio difícil da nossa vida. Quem é que já não chorou a pensar num momento difícil da sua própria vida? A maior parte das vezes, eu quando era mais novo, já vos contei, eu imaginava o meu funeral e todas aquelas coisas inerentes. Às vezes zangava-me, porque na minha imaginação via pessoas lá que não era suposto estarem. O que é que aquele fulano está a fazer no meu funeral? Exato. Apagá-lo. Chamaram o segurança. Aquele senhor é para tirar do funeral. Manda embora. Não, mas eu depois imaginava nos dias de chuva como é que não ia ninguém, depois nos dias de sol ia muita gente. Depois, consoante as coisas a acontecer na minha vida, imaginava muita gente a ir, ou ninguém, todos a borrifar. Mas o que é certo, que é isto que eu quero que vocês entendam, é que houve uma altura que eu deixei de entreter esses pensamentos. E quando eu deixei de entreter os pensamentos sobre morte, a vida voltou à minha vida. Passa a redundância. Porque nós não somos povo de morte. Nós somos um povo de vida. Um povo de vida. Quando o meu pai faleceu, eu estive 6 meses sem entrar no quarto dele. Seis meses, verdade, 6 meses sem lá entrar. E olha que foi um ano em que choveu muito, muito vento. Então o vento passava por baixo da porta do quarto, à noite ouvia-se oh meu Deus, eu a dormir na sala, 6 meses a dormir na sala porque não queria lá entrar, até o dia em que eu disse acabou, não vou mais viver assim. Então combinei um fim de semana com o meu irmão, com a minha mãe, pedi ajuda a um vizinho e entrei naquele quarto. A primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo de lá, tudo o que não me interessava. Tudo. E não estava a menosprezar a memória dele, porque a memória dele está comigo. Ainda hoje eu disse a uma pessoa que eu recordo-me da voz dele. Aquele assobio irritante. Mas que faz parte, a maneira de pôr a chave à porta. Não sei explicar. A maneira de abrir a porta. O riso. Exato. A expressão dele, a maneira como ele me chamava. São coisas que não é o legado é muito maior. A minha ética de trabalho é a dele. Quer esteja doente, quer não esteja, eu vou trabalhar com febre, sem perna, sem olho, eu vou trabalhar.
cansado, sei lá, zangado, eu vou trabalhar e dou o litro. É ética que eu aprendi com ele. Aprendi muita coisa com ele. Mas isto para dizer o quê? Que naquele dia eu precisei de arrumar as minhas ideias e arrumar as minhas coisas. Levei o meu tempo. Nós levamos todos o nosso tempo. E eu parti a cama dele toda. Eu não queria aquela cama. Ainda hoje chora pela cama esta senhora. Passou um casal, viu o colchão. Não quero o colchão. Não, eu ia para dizer, mas olha, morreu aí uma pessoa. Quando eu dei conta, já iam com o colchão rua abaixo. Eu fiquei, nunca mais eu. Queria saber o que é que estava naquele buraco ao fundo do colchão, tapado Depois, isto não é para... Ainda bem que as pessoas não ouviram esta parte. Não faz mal, ficaram abençoados. E depois, continuando, limpámos aquilo tudo, arrumámos aquilo tudo, demos a roupa toda dele, não ficou lá nada. Arrumei aquilo ao meu gosto e passou a ser o meu quarto. Pronto. Não fiquei deprimido, não fiquei... Vocês percebem, para uma pessoa que tinha tendências para andar nisto, eu precisei de vencer isto. Levei o meu tempo, mas venci. E segui em frente. E se houve momentos difíceis, houve, porque eu fui à gaveta das fotografias, dos documentos. São coisas que mexem connosco. Mas eu tinha um objetivo, seguir em frente. Seguir em frente. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, vamos agora pôr isto para o reino dos céus. Deixa lá o mundo. Deixa lá as coisas do passado. Deixa lá o que tu fizeste, o que tu foste. Foste Caldério. Deixa ser, acabou. Hoje não somos. Hoje somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Uns levam 6 meses, outros levam 1 ano, outros levam 10 anos, outros levam 40. Mas levamos o tempo que levamos a organizar a nossa vida com Cristo e a entregar-lhe o controlo. E quando fazemos isso, é garantido que o novo nascimento começa-se a manifestar em nós. E as coisas velhas, eis que tudo se faz de novo. Amém? É isto que eu queria partilhar com vocês. Vamos orar? Paizinho querido, nesta noite, graças te damos pela tua palavra, graças te damos por tudo o que tu tens feito por nós. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente, a pôr os nossos olhos em ti, na tua palavra, a obedecer ao teu nome, obedecendo à tua voz e olhando para o futuro, Senhor. Obrigado porque és tu quem nos arrancas do passado, és tu quem nos pões no caminho certo. E, Senhor, te peço, se há alguém que está a ouvir este áudio, ou a ouvir esta escola bíblica, que ainda não tem o novo nascimento, dá-lhes essa experiência de nascer de novo, Senhor. Que Jesus entre em cada coração, faça morada e que transforme a vida deles para sempre. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Amém?